Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor brasileiro. Chegamos ao 28º vídeo, ao 28º episódio dessa série especial sobre a Copa do Mundo. E o país retratado nesse vídeo será a Sérvia, um dos adversários do Brasil na primeira fase. A gente vai falar aqui individualmente sobre cada jogador titular, a gente vai falar um pouco sobre o país, sobre a nação Sérvia, e você vai aprender um pouquinho aqui sobre economia, política, enfim. A gente traz alguns dados gerais de maneira sucinta para você ter um panorama geral aí sobre o país, e na sequência a gente fala bastante sobre a seleção de futebol. Antes da gente começar, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e nos ajude a crescer. Então, para começar, a gente coloca aqui esses dados sobre a Sérvia, que tem a capital aí, Belgrado, Sérvia que foi palco aí de muitas guerras ao longo do tempo, inclusive tem uma história marcada aí de divisão do seu povo, de várias etnias. Na verdade é um país que foi originado aí de outras divisões geopolíticas, e tudo isso ao longo do tempo foi prejudicando ali um pouquinho a economia, Também é um país que não é muito grande territorialmente falando e não está definitivamente entre as maiores nações do mundo. E perto dos países europeus, a gente está falando aí de um país relativamente pobre, Tem só o 86º maior PIB do planeta, à frente aí de pelo menos umas 115 outras nações, mas está muito longe aí de ser uma potência, São 7 milhões de habitantes e o IDH é o 73º, Também acompanha aí mais ou menos a situação do seu PIB, do PIB per capita também. Não é muito desenvolvido, embora esteja à frente aí de pelo menos 140 nações, para a gente perceber o quanto existem nações que realmente são muito pouco desenvolvidas. Então isso aqui é só um recorte sobre o país, e agora a gente começa a falar justamente sobre a seleção sérvia. Então a gente pula a tela aqui, vai começar a falar um pouco sobre história e também sobre como essa seleção chega. Na verdade, história a gente não tem muito o que falar, porque a Sérvia não conquistou grandes títulos. Muito difícil surgir uma safra de grandes jogadores ao mesmo tempo. Geralmente você tem um ou outro grande jogador sérvio aí ao longo do tempo, mas essa seleção tem tentado melhorar aí o seu desempenho em Copas, E tirando toda essa questão geopolítica que existe em torno do país, do território, é só a terceira vez que a Sérvia vai participar de uma Copa do Mundo, Tudo bem que a história é recente, do país, desde que essa formação, digamos assim, ou que essa divisão política foi instituída, mas é difícil eles formarem um elenco aí com qualidade para bater de frente com outras seleções. De qualquer forma, tem muitos jogadores importantes que jogam em grandes clubes, distribuídos aí ao longo de várias ligas da Europa, e essa seleção chega aí com a alcunha de ter sido o primeiro lugar do grupo A entre 6 seleções. Então se classificou bem para essa Copa do Mundo e atualmente é a 21ª melhor segundo o ranking da FIFA. E agora a gente começa a falar especificamente sobre os jogadores titulares dessa seleção da Sérvia, lembrando que a gente faz sempre um recorte aqui dos últimos 7 a 10 jogos importantes da seleção para a gente chegar nesses nomes, Lembrando que essa seleção, ela joga aí num 3-5-2, um esquema bem definido com 3 zagueiros, e tem média de idade de 26,2 anos. Então a gente começa falando aqui do goleirão, o Predrag Rajkovic, ele que joga no Mallorca e tem 27 anos, No trio defensivo aí a gente tem o Stefan Mitrovic, joga no Getafe, tem 32 anos, o Milos Veljkovic, joga no Werder Bremen da Alemanha, também tem 27 anos, assim como o goleiro, e o último jogador de defesa é o Strahinja Pavlovic, joga no RB Salzburg da Áustria e tem 21 anos. Então no meio campo, 5 jogadores, Vamos lá. O primeiro é o Srđan Milikovic Savic, ele que joga na Lazio e tem 27 anos. O Filip Kostic joga na Juventus, 30 anos, jogador super conhecido. O Sasa Lukic, ele joga no Torino da Itália e tem 26 anos. O Dusan Tadic, ele que joga na Alemanha, já tem 33 anos e ele é o terceiro jogador com mais jogos na história, Tem 90 jogos aí, atrás apenas do Kolarov com 94 e do Branislav Ivanovic com 105. Então o Dusan Tadic, ele tem tudo para se tornar o jogador com mais jogos pela seleção da Sérvia, vai acumular aí mais alguns jogos nessa Copa do Mundo. E fechando o meio campo, o Andrija Zivkovic, ele que joga no PAOK da Grécia, antigo time aí do Abel Ferreira, para os palmeirenses. Ele que tem 26 anos. E no ataque a gente tem 2
jogadores proeminentes, né? Tem o Aleksandar Mitrovic, joga no Fulham, tem 28 anos, ele que é disparado o maior artilheiro dessa seleção sérvia na história. A média desse cara é absurda, né? Então o Brasil tem que ficar de olho nesse cara, tem que marcar bem, porque se bobear, ele coloca a bola para dentro ali, né? E o seu companheiro de ataque é o Dusan Vlahovic, joga na Juventus e tem só 22 anos, então um jogador muito jovem aí, chega com tudo para essa Copa do Mundo. E quem treina esse time é o Dragan Stojkovic, ele tem 57 anos, é sérvio e treina essa seleção desde março de 2021. Então, grande destaque dessa seleção, né? A gente coloca aqui na sua tela alguns dados dele, é justamente o Aleksandar Mitrovic. Ele que é o maior jogador da história da seleção sérvia, né? Tem 50 gols em 76 jogos, uma média impressionante aí de 0,66 gols por jogo, e ele já é o quinto jogador com mais jogos por essa seleção. Então é um jogador que promete dar muito trabalho aí para os adversários, né? Tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado, porque o cara realmente é um artilheiro nato, né? Joga lá no Fulham da Inglaterra e tem tudo para fazer uma belíssima Copa do Mundo. E a gente finaliza relembrando aqui o grupo da Sérvia, né? Que tem Camarões, tem Brasil e tem também a Suíça, né? Então um grupo difícil. Na minha opinião, a Sérvia vai brigar pelo segundo lugar com a Suíça, mas não deve ter sucesso, mesmo tendo um atacante aí super goleador. Na minha opinião, a Suíça tem mais time e tem tudo aí para passar como segundo lugar, levando em conta que o Brasil está nesse grupo e provavelmente deva se classificar em primeiro, se tudo correr bem. Então é isso, você conheceu mais um adversário aí do Brasil, do grupo G, né? E amanhã a gente finaliza no 29º episódio dessa série falando do último adversário do Brasil nessa primeira fase, que será a Suíça. Então fica ligado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e nos ajude a crescer. Eu fico por aqui, um abraço e avante Brasil!